Gravando. Olá, Mas, pessoal, os meteorologistas que têm nos acompanhado. Nós estamos aqui de novo, mais uma reunião do Intec Meteorologia. Eu, do Paulo, o Márcio, e agora com dois convidados da Mar Brasil, que é a Tatiana Santana e o Carlos Eduardo. E a intenção hoje é que a gente discuta um assunto que vai ser abordado bem profundamente no nosso encontro técnico presencial, aí em Sorocaba, nos dias 24 e 25 de junho, agora bem próximo. Contamos aí com a presença de vocês e hoje a gente vai dar uma palhinha. Vamos começar a discutir da questão da importância da tecnologia, da metrologia nas empresas, na questão de como é que você consegue reduzir, né? Reduzir custos, melhorar a eficiência, aumentar a produtividade com o uso dos equipamentos corretos, com a tecnologia adequada. Então, essa é a intenção, né, de convidar a Mar, uma empresa importante nessa área, no setor da metrologia, dos instrumentos de medição, para trazer essa experiência e, né, estar com vocês nesse encontro presencial. Então, Márcio, Carlos, Tatiana, vamos conversar, vamos lá. legal, Bom, muito obrigado, Pedro. Obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estarmos aqui, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e das nossas experiências. E com certeza, não tenho dúvida que teremos um excelente evento. E o que pudermos contribuir, com certeza, a Márcia está aberta para poder levar esse evento adiante e fazer desse evento um sucesso, porque, do meu ponto de vista, ele já nasceu bem sucedido. Obrigado a todos. Beleza, que bom. o agradecimento é nosso, É isso mesmo. né, pela disponibilidade, pela parceria. Bom, seguindo aqui a nossa proposta, né, ou seja, a ideia é a gente falar aqui, pensar em desenvolver um pouco a ideia, né, de como nós podemos efetivamente gerar lucratividade para as empresas. Né? E aí, ou seja, usar a metrologia para isso, né, para estar gerando lucro, está levando e não prejuízo, como é a grande visão que tem hoje. Né? A visão hoje das empresas é que a metrologia ela é literalmente um centro de custo. Né? O quanto custa a metrologia, o quanto custa a medição, quanto custa calibrar, o quanto custa eu comprar, quanto custa determinado instrumento. Né? Esse é um grande problema, né? E que, enfim, não é a visão não deveria ser essa, né? Até porque quanto maior o controle que nós tivermos, né, e quanto mais rápido a gente conseguir trabalhar isso, melhor. Então, ou seja, a ideia é a gente começar realmente a discutir como nós podemos usar a metrologia como uma ferramenta, né, para gerar lucratividade para as empresas, principalmente no mundo que nós já vivemos há algum tempo, que está relacionado à tecnologia, e que a Mar tem isso de sobra, né? Desde os instrumentos básicos, paquímetro, micrômetro, né, com as funções view wireless, enfim, integração direta com softwares, até com os equipamentos, digamos que maiores, né, medidores de rugosidade, onde você tem possibilidade de ter um braço acoplado, e você automatizar todo o processo. Então, ou seja, até programar e deixar o braço trabalhando ali sozinho. Né? Então, ou seja, o que seria interessante seria começar a entender um pouco essa tecnologia, né? E seguindo, por exemplo, com a parte de medição de rugosidade, né? Ou seja, como a gente consegue efetivamente trazer e acelerar os processos. Então, gostaríamos que vocês trouxessem aí um exemplo, ou seja, uma aplicação na medição de rugosidade que a gente consegue efetivamente acelerar um processo, né? Sair daquela medição básica, né, de você ter ali, enfim, e estar com o rugosímetro ali, e manual no caso, né, e realmente ter um processo um pouco mais automatizado e a gente desenvolver essa ideia. Ai, deixa eu falar um pouquinho, conversar um pouco então, com vocês, que essa parte de rugosidade é algo que a Mar tá meio que no sangue, né, da empresa. A gente fala de medição de superfície basicamente o tempo todo.
É lógico que a marca tem outros tipos de instrumentos, que a gente vai conversar também no dia, ali no dia do evento, como os instrumentos manuais, que são mais usados ali nas primeiras operações de fabricação, né, geralmente da peça, um paquímetro, micrômetro, alguma coisa já mais próxima da máquina de usinagem. E aí, quando você fala sobre rugosidade, Márcia, a gente já está falando praticamente dos processos finais. Geralmente, não sempre, mas geralmente a gente acaba deixando a medição do processo de rugosidade para os processos finais, a não ser que entre uma operação e outra exista a necessidade de troca de máquina, né, a peça muda de uma máquina para outra, e aí quando chega lá, dependendo do tipo de função da peça, o operador ele acaba medindo a rugosidade com que a peça chegou para saber como é que ele vai trabalhar ali a partir daquele ponto. Mas uma coisa interessante sobre a medição da rugosidade em si, e que a gente poderia discorrer, eu falaria durante uma semana aqui, mas a gente não vai ter esse tempo todo lá durante o dia. É que a medição de rugosidade, quando você fala de economia, ou de repente trazer algum pouco mais de lucratividade, seja na parte do acabamento em si, da qualidade da peça, do acabamento da superfície, ou mesmo você diminuindo o custo da produção, por exemplo, diminuindo o tempo de máquina, fazendo uma troca de uma ferramenta, colocando uma ferramenta um pouco mais, digamos, barata. E eu nem digo que barata é ruim, tá, gente? Barata, às vezes, é para diminuir o custo, desde que atenda a especificação e a peça sai com a qualidade que ela precisa para cumprir a função dela, não tem problema nenhum. É isso que a gente quer, na verdade, né? Diminuir o custo. E, por exemplo, um dos grandes problemas que eu vejo com uma certa frequência na nossa indústria é a medição da rugosidade em lugar inadequado. Então, você vai fazer a medição onde você tem, por exemplo, uma vibração muito alta, aquela vibração ela acaba entrando no resultado da rugosidade, porque o sensor de rugosidade ele é muito sensível. Então, quando tem vibração, a vibração vai entrar no cálculo ali da rugosidade, vai ampliar um pouquinho mais o sinal. E aí, quando você amplia o sinal, você vai ter, como resultado final, uma rugosidade mais alta. Se a rugosidade está mais alta e ainda está dentro do especificado, ok. O problema é quando ela está mais alta, e aí isso vai gerar um resultado que vai informar para o operador ou para o pessoal da qualidade que precisa trabalhar mais a superfície. E aí, quando você precisa trabalhar mais, você tem gasto, ou seja, está tirando dinheiro do nosso bolso, né? A gente não quer isso. Então, quando a gente fala para os clientes, olha, tentem sempre medir a rugosidade da peça num ambiente que tenha menos vibração, justamente por causa disso, para que você evite você ter um erro, um resultado que não é o resultado real da peça, e aí você vai acabar tentando retrabalhar aquela superfície, gastando máquina, gastando tempo de máquina, né, do operador também, gastando mais ferramenta. E, na verdade, tempo é dinheiro. A gente não pode perder esse tempo agora. Então, uma Isso das quando formas... ainda, Tatiana, pegando o seu gancho, isso ainda quando é possível retrabalhar a peça. Muitas vezes, clientes refugam a peça porque está fora da especificação, mas na verdade a peça está dentro. A Sim. questão é que o excesso de vibração contribuiu para um resultado diferente do que ele esperava. E aí, muitas vezes, ele joga a peça fora, ele acredita que o processo dele tem que ser melhorado, mas, na verdade, o processo dele está ok. É somente o ambiente onde ele está medindo, controlando a rugosidade, não está de acordo com o que ele precisa para poder ter as condições adequadas para a medição de rugosidade. E isso, sim, você consegue salvar dinheiro, você consegue economizar dinheiro. Tá? Uhum. Mas aí também eu associo a falta de informação e de treinamento. Né? Acho que nos deparamos ainda com falta de conhecimento dos profissionais na indústria. Por exemplo, falando de rugosidade, muitas empresas controlam o RA e os operadores estão com o rugosímetro ali controlando o RA. Mas eu tenho certeza que boa parte desses profissionais não sabem o que é o RA, não sabe qual a influência de um RA, né? E como é calculado. Tem aqui a Tatiana que geralmente ela dá até uma bronca, né? Quando os clientes medem o salário real, poxa, mas eu não gosto de medir salário real, você também tem que comparar com a RZ, por exemplo. Então, são fatores que, quando você detém a tecnologia, também o conhecimento, você agrega para economizar dinheiro no ambiente fabril. Então, são um gancho. É, Claro. esse é um ponto interessante que a gente já. Os dois anteriores, a gente vem discutindo muito isso, né? Que é a falta de conhecimento metrológico. Né? Ou seja, obviamente, ou seja, você não precisa. Quem está ali no dia a dia, ele não precisa ser um especialista em metrologia, né?
mas ter o conhecimento mínimo é fundamental, né? Nesse caso, a questão do ambiente, ainda mais pelos valores, e aí, ou seja, já que eu comecei no assunto da rugosidade, né, eu já provoquei diretamente a rugosidade, tem bem isso, né? Ou seja, você tem vários fatores no ambiente de medição, e que vai depender muito do que está sendo produzido, que vai influenciar diretamente no resultado. Então, na verdade, não é necessariamente a peça, um problema na peça, ou um problema no instrumento, como acontece muito também, né? Só, esse instrumento está com problema, né? Na verdade, é o processo de medição em si, né, que não está sendo executado de forma correta, né? Esse é um outro ponto também que, ou seja, nós temos não só questões relacionadas ao instrumento, mas que o Carlos colocou, né? Você ter um ambiente, né, onde você conheça e sabe exatamente como fazer a medição, pode gerar muito, e pode gerar um custo elevado para as empresas, né? E que em alguns casos você acaba tendo, e que é difícil de mensurar também, né? Porque para o empresário, ou seja, olha, você está fazendo a medição e teoricamente essa medição é correta, né? Isso é um fator que pode influenciar bastante. Márcio, eu vou adicionar mais uma informação no que você está falando. Para alguns empresários, para algumas empresas, a questão do treinar o funcionário tem duas coisas. Primeiro, é o custo de você ter que pagar um treinamento, pagar algum tipo de qualificação para ele, e o segundo custo é de ter que tirar essa pessoa do trabalho. Então, para a empresa, na verdade, é um custo meio que dobrado. Só que, a princípio, parece ser apenas um custo, mas se você parar para pensar que se a pessoa estiver mais preparada, ela vai conseguir enxergar a qualidade do produto como um todo, a gente deixa um pouquinho de enxergar isso como um custo e começa a enxergar isso, na verdade, como um investimento. É isso. Porque a gente precisa investir na formação dos profissionais que trabalham com a gente para que todo mundo entenda a necessidade da qualidade do produto. A gente está falando de qualidade em geral, porque qualidade não é só medição em si, não é? A qualidade passa por várias vertentes da empresa. Então, a gente tem que colocar, a gente tem que ter aquele time multidisciplinar, que vai ter o pessoal da qualidade, o pessoal da produção, o pessoal da engenharia, às vezes vai ter, de repente, até o cliente, ou algum funcionário do cliente ali também impactando ali naquele processo, mas é um processo, ou seja, a qualidade em si, ela não está na mão apenas do pessoal da qualidade. E aí tem uma Sim. outra vertente que a gente poderia, por exemplo, estar abordando mais para frente, que é a questão de por que que a gente mede na produção? E eu não estou falando que isso seja ruim, não. Eu acho que precisa medir na produção. Mas a pessoa que está ali, você concorda que a pessoa que está ali para fabricando, trocando, colocando peça ali para ser torneada, por exemplo, ela não está preocupada naquele momento com a questão da qualidade da peça. Ela está preocupada em fabricar a peça. Então, a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento para ter uma mudança no mindset da pessoa que está ali, para ela entender que aquele trabalho que ela está fazendo é um trabalho importante no processo inteiro. Ela não é só cuspir peça, pegar a máquina, tira a peça, tira uma, coloca outra, tira uma, coloca outra. O que ela está fazendo, na verdade, vai impactar nos próximos nas próximas etapas de evolução ali de produção daquele produto. Então, o trabalho dela é um trabalho importante, parece que é um trabalho assim, poxa, por que que eu estou medindo? Quem deveria estar medindo é a pessoa ali da qualidade, o pessoal ali do departamento de metrologia, e na verdade não é. É uma etapa do processo que é importante que seja feita e tem que ser feita, em alguns casos, ali mesmo na produção. Então, às vezes, a questão do encorajar a pessoa a entender por que que aquilo é importante, também deveria fazer parte do treinamento ou da cultura, digamos assim, sabe, da empresa. E aí eu vejo um ponto interessante, Tatiana, veja. E aí eu já vou começar a misturar aqui os equipamentos, começar a misturar já, tipo, começar a bagunçar já Sim, as dimensões, tá? A questão que você colocou, né? O pessoal na ponta, que está ali na produção efetivamente. E é bem que você falou, a mudança, não sei se perfil é o termo correto, né? Mas é bem ele começar a entender que a atividade dele tem que. Eu vejo como dois pontos. Primeiro, que a atividade dele vai muito além de simplesmente estar colocando peça dentro de uma caixa, né? Vamos produzir, vamos trabalhando aqui a números. Isso é um ponto, né? Ele precisa entender que a medição ali é importante, né? Até porque se ele conseguir melhorar muito, ou seja, as questões relacionadas à medição, ele já começar a controlar a medição dali,
Lá na frente é menos uma etapa, tá? Ou vai ser muito mais rápido uma etapa de avaliação final do que está sendo produzido, né? Então, ou seja, você precisa sim treinar aquele torneiro, aquele fresador, enfim, ou quem está naquela operação de produção da peça, né? Outra é a tecnologia que se usa ali para medição. Porque uma coisa, por exemplo, e aí vamos pegar agora, como eu falei, né, começar aqui a bagunçar aqui, né, mas pegar, por exemplo, você pegar um paquímetro analógico, mesmo que digital, né? Mas somente com medição, você toma tempo, que ao final do dia você tem aí um tempo relativamente grande para um processo, onde ele é obrigado a anotar essa medição para jogar, passar para alguém, e depois vai ser avaliado um lote que também não vai ser avaliado de forma completa. Vai ser feito ali de forma, né? Ou seja, tem lá um lote de 100 peças, eu vou verificar 30, 40% daquilo, se verificar isso tudo. A partir do momento que você tem uma tecnologia, por exemplo, como tem nos instrumentos da marca, onde você tem uma tecnologia wireless, você já consegue colocar, ou seja, fazer esse link com o software. E nesse software, você já começar a ver, não só ali na estação de trabalho, mas como fora, as peças que estão dentro fora, né? Que estão dentro do critério ou não, você começa a avaliar não só se as peças que estão sendo produzidas estão corretas ou não, né? Se as dimensões estão certas ou não, assim como você vai controlando o desgaste da ferramenta também, que é um outro problema. Se você vai estar tendo desgaste da ferramenta, você tem que ir ajustando, enfim, necessário, ou em alguns casos até fazer um segundo setup de máquina para que você comece a continue produzindo peças dentro do critério, né? Então, ou seja, são duas vertentes que nós temos, que uma é a tecnologia, e a tecnologia que existe hoje, que se disponibiliza hoje, a gente já consegue trazer isso, né, para o mercado, colocar isso ali no dia a dia, o que facilita muito. Em vez de avaliar um lote de 30%, por exemplo, a gente consegue avaliar quase 90%, porque a medição está na ponta, e seguindo o que você colocou, né, ou seja, treinando aquele profissional, né, ou seja, ele medindo de forma correta, entendendo o processo de medição, a economia vai ser muito maior, né? Então, na verdade, eu acho que o nosso desafio aqui passa a se entender exatamente mensurar o quanto a empresa vai passar a ganhar, né? Ou melhor, deixar de jogar dinheiro fora, né? Sim. Na verdade, Márcio, sem sombra de dúvidas, esta tem sido uma preocupação do Grupo Mar como um todo, principalmente para corroborar com o ganho de produção, o ganho de produtividade das empresas. O Grupo Mar tem transformado os equipamentos, né, de medição de modo que a digitalização ela esteja presente nos meios de medição. Então, a Tatiana citou algo relevante, que é você ter a preocupação do operador que está usinando a máquina, porque hoje os meios de medição, o controle de medição tem migrado cada vez mais para o ambiente fabril, para o chão de fábrica. Então, a metrologia, o laboratório, ele continuará a existir. Porém, cada vez mais o controle passa a ser no ambiente fabril. E quem que vai fazer esse controle primário? É o operador que está ali programando a máquina CNC. Então, nós já temos nos deparado com diversas empresas que cada operador tem ali seu paquímetro, né, usina a peça, ele mede a peça e anota numa prancheta. Isso ainda é algo muito presente nas indústrias. E o que a Mar traz de novidade, né, é a digitalização, paquímetros com a tecnologia wireless, que é com um clique você mede a peça, você está medindo a peça com um único clique e você joga aquela medição diretamente para o computador, seja para um Excel ou seja para um software estatístico. E como você mesmo citou, Márcio, você consegue já fazer ali uma carta de CEP online, um controle estatístico online, para entender se o seu ambiente produtivo está tendenciando a sair fora ou não. Se o seu processo está bom ou se pode ser ajustado durante a produção. E isso é tecnologia, isso são novidades tecnológicas que agrega no meio produtivo e que traz um ganho de produtividade também monetário, vamos dizer assim. Por quê? Porque ao invés de eu ficar anotando na prancheta
todas as medições durante o dia todo, depois ainda vou ter que ter tempo para transpor isso para um Excel, para uma planilha, para um software estatístico. Sem falar nas nuances que nós temos, né, nas variáveis que encontramos nesse processo, que é entender a letra do operador, saber se é um 0, se é um 8, saber se é um 7, enfim. E também o tempo que você tem que dispor para poder colocar todas essas informações no computador. Então, a Mark traz tecnologias para também dar ao cliente ganho de produtividade na medição. Por exemplo, o último lançamento da Mar é um robozímetro que você conecta no magazine de ferramentas da máquina e aí você chama o programa no meio da usinagem, ele para a usinagem, vem com o robozímetro, mede a peça e aí volta a usinar. Ou seja, o que você tinha que fazer anteriormente, tirando a peça da máquina, levando para a metrologia, hoje já é possível você fazer no seu próprio processo, na própria ciclo de usinagem. Isso você poupa tempo, você economiza dinheiro. Então, são tecnologias que estão disponíveis no mercado e, com toda certeza, agrega no ambiente fabril para como operador diretamente. É, pelo que eu estou Diga, entendendo, Pedro. deixa eu só fazer, pelo que eu estou entendendo, Vai lá, Pedro. você, lógico, todo processo de produção, no final, a peça, quer dizer, a avaliação da conformidade da peça, ela é importante. Se você deixar para fazer isso só no final, ou ela vai estar conforme ou vai estar não conforme. Você vai descartar ela, né, ou vai aproveitar. Então, quer dizer, toda essa tecnologia está fazendo com que você consiga fazer a avaliação da conformidade por etapas de produção, para que aquilo já seja corrigido, se for o caso, né? Se for preciso corrigir, lá em cada fase. Então, você está fazendo com que a peça vá seguindo todas as etapas conforme né? Cada situação, né? Cada etapa de produção, correto? Não é isso? Exatamente, é exatamente isso. E tem um ponto nisso que eu vejo como muito importante, tá? É você continuar tendo precisão na medição. Na verdade, foi colocada a sala de medição lá, enfim, né, metrologia, sala, ele vai continuar existindo. Mas o fato é que isso já não é algo separado, né? A tecnologia hoje, e aí vem a preocupação, e a gente volta aqui a falar da necessidade de ter um bom treinamento, do pessoal estar treinado, do local de medição, de como executar a medição, ou seja, da importância da metrologia em todo o processo, né? Porque hoje a gente consegue ver, na verdade não é, ver não, acho que não é o termo correto, mas consegue ter uma melhor observação da importância da metrologia, né? Porque quando você tem esse processo, ou seja, você está trazendo a metrologia, colocando no processo, que você não pode esquecer de perder a precisão da medição, né? E isso já é um fato já, né? A tecnologia que você tem hoje, você já traz as máquinas e coloca ela no meio do processo, como o Carlos colocou, como a Tatiana colocou, e você já vai controlando por etapa. Um ponto importante que eu volto aqui, aí sendo repetitivo, não é só a medição da peça, o controle da peça em si. É o que a metrologia ela está agregando, né? a- olhando aqui, e veja, a gente só está falando dos equipamentos. A gente ainda não trouxe a inteligência, o que chama de inteligência artificial, para trabalhar junto com a metrologia, porque aí o salto é gigantesco, né? Mas quando você tem a metrologia e você traz ela para o dia a dia, né, ali para o processo produtivo, tá? Você começa a enxergar as questões na própria máquina que está produzindo. Algo que principalmente as empresas de usinagem tem muito, né? Está relacionado ao desgaste da ferramenta. Ela vai desgastando, desgastando, desgastando. Se você não fizer medições em peças contínuas, você não consegue observar isso. E aí você tem perda da peça, e pior ainda, quando a ferramenta quebra. Porque aí você tem que fazer um novo setup de máquina. Entendeu? Então, são coisas que Tem um ponto que eu precisam tenho ser muito bem percebido é observadas. que tem mudado também a percepção, né? Eu diria que até mesmo dos gestores. Porque quem sente a dor, de fato, é quem está ali operando, utilizando o equipamento. Eles sentem a dor. Mas por questão de custo, muitas vezes, isso não acaba sendo aprovado no investimento num produto mais tecnológico ou mais preciso. Mas eu tenho percebido que isso tem mudado.
né, gradativamente. Por que isso? Porque todo mundo, se você perguntar para qualquer diretor de empresa, qualquer gestor de empresa, eles vão dizer que se importam muito com qualidade. Qual a importância da metodologia? Nossa, a metodologia, né, é crucial. Mas será que realmente aplicamos essa importância no dia a dia? Por que eu Exatamente. digo isso? Eu vejo ainda muitas empresas medindo peças, muitas vezes precisas, mas com o equipamento errado. Será que eu estou preparado para poder também aplicar a metodologia no meu produto de forma correta? Esse é um bom argumento, né? É uma boa Sim, pergunta. E muitas vezes, se você perguntar para o próprio operador, o próprio usuário, ele não sabe te responder. sim. É isso aí, a gente consegue até um pouco mais a fundo, Carlos, porque geralmente a gente escolhe o produto baseado no que a gente conhece já, ou de uma empresa anterior, ou de um trabalho anterior, ou de ver algum colega da área de metrologia também comentar, ele começou essa peça desse jeito. E, na verdade, na maioria dos casos, o correto era a gente avaliar a escolha do instrumento, por exemplo, pelo tipo de risco, né? Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Você vai pegar um paquímetro para medir uma chapa ou uma área de recebimento. Ok, o risco é nada, né? Agora, você está fabricando uma peça que é um componente, por exemplo, de segurança. Aí o risco é alto. Então, o critério para você fazer a escolha do instrumento, do equipamento que seja, para fazer a medição também tem que ser um pouco mais detalhado, tem que ser mais esmiuçado, não pode ser feito sozinho. É, quando a gente fala, por exemplo, de medição, vamos falar para GDT, né? Todo mundo conhece GDT, todo mundo trabalha na metrologia, conhece GDT. Quando você fala de aplicar GDT na medição em si, geralmente o pessoal pensa sempre num tipo de equipamento, que, por exemplo, máquina tridimensional, ok? Que realmente é um equipamento que trabalha praticamente todas as características de GDT. Mas o que a gente tem que olhar não é para o equipamento em si, e sim para a criticidade daquela peça como um componente. Se ela, por exemplo, pode ser uma peça que vai tirar uma vida ou vai ter um custo muito. Se aquela peça der um problema, vai me dar para mim ou para o cliente, enfim, um gasto muito alto, um prejuízo muito alto. Então, o critério para avaliar deve ser diferente, não é só a tolerância, é também método, é a forma de aplicar, se vai ser uma parte na produção, mas sempre finalizando ali dentro da área de metodologia e qualidade, se o operador vai precisar ou não ter algum tipo de conhecimento específico, porque a pessoa você não coloca a máquina lá e fala para a pessoa usa a máquina e mede essa peça, ela tem que saber por que que ela está medindo aquela peça. Então, o conhecimento do operador também vai impactar no resultado, na escolha do equipamento, que eu às vezes vejo algumas vezes, e eu não estou julgando, viu, gente? Cada um faz do jeito que pode, às vezes não é nem o que quer, às vezes a pessoa quer fazer certinho. Muitos clientes vêm procurar a gente para fazer algum teste e não traz o operador e o pessoal da área técnica. E às vezes vem alguém só da área de gestão para ver o equipamento, porque aí ela vai julgar de um jeito diferente, ela vai julgar com base, por exemplo, no custo que vai ter o equipamento, ela não vai julgar com critério de criticidade, de risco, por exemplo, que aquela peça, aquele componente tem. Então, a pessoa da área técnica, ou a pessoa que vai operar a máquina, ou que já está acostumada a usar aquele tipo de avaliação de GDT, por exemplo, ou de rugosidade, ela tem que vir junto para ela poder avaliar a parte técnica do equipamento em si. É, e aí, muitas vezes, a gente acaba recebendo um pessoal, e não estou criticando, o pessoal da área de gestão tem que participar, lógico, né, da, da compra, da definição do equipamento, mas o pessoal da área técnica tem que ser envolvido, o pessoal da metodologia, da qualidade tem que ser envolvido. Isso eu acho que é bastante necessário. Isso Eu aí vejo dois. é igual aquela história do campo. Você perguntar para dois pedreiros, né, o que você está fazendo, né? Ah, estou construindo uma parede. Aí o segundo, não, estou construindo uma catedral. Então, quer dizer, você tem que saber, né? Independente do nível que você está, a importância do que você está fazendo, né? É. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da importância, de a gente saber a importância, um exemplo que eu queria comentar com vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar, lá na década de 90, a gente falava muito sobre análise estatística, né, das medições. Eu não vou falar para vocês que caiu em desuso. Tem muitas empresas grandes que usam avaliação estatística justamente para monitorar o processo, para saber qual que é o momento correto de você fazer a troca de uma ferramenta, ou de mandar refazer a calibração do instrumento, não baseada apenas no tempo, né, de calibração em si, mas
monitorar realmente o processo todo em si. Hoje em dia, e eu não estou falando, não quero generalizar de novo, tudo que eu falo, gente, não é generalizando, mas não precisa gastar muito para fazer uma análise estatística, para fazer um acompanhamento do processo, né? Uma planilha do Excel bem montadinha, com as pessoas ali que participam ali do processo em si, para monitorar o processo, às vezes já é o suficiente, mas o problema é que essas ferramentas são muito boas para determinar, para ajudar a gente como suporte, para a gente entender, está no momento de fazer alguma avaliação, uma reavaliação no processo, ou mesmo de fazer alguma mudança no processo, a gente acaba não usando. E, na verdade, não precisa ser nada exagerado, nada muito, sabe, nada, um software caro. É alguma coisa simples, na verdade, para monitorar. É, então, eu acho que a gente, lá na que eu falei, comecei a falar, desculpa, me perdi, lá na década de 90 usava-se muito, falava-se muito sobre isso, e hoje eu quase não escuto. Você vai nas empresas conversar, às vezes, sobre os problemas de metodologia, os problemas de qualidade, ou discutir algum detalhe técnico sobre algum tipo de medição, e aí você começa a procurar nas máquinas, nos equipamentos, nos computadores, se de repente o cliente está usando algum tipo de avaliação estatística, ou algum tipo de acompanhamento do processo em si, e não tem sido utilizado muito disso. E se você coloca, por exemplo, algo simples, tipo um monitor do lado ali da máquina do cara que está na máquina de torneamento, usinagem, que seja qualquer tipo de processo de usinagem, que ele está com um paquímetro ou micrômetro fazendo a medição da peça. Pega aquele dado, como vocês comentaram agora há pouco, manda aquele dado para o computador, né? Já vai automaticamente ali para aquele monitor. Todo mundo consegue enxergar como é que está aquele processo ou aquela medição naquele momento. E não é nada demais, não é nada complicado, não é investimento muito alto. E é algo que poderia também ajudar, né? Um investimento simples poderia ajudar. Eu vejo aí um ponto bem interessante, até porque eu sou dessa época, né? Ou seja, lá da década de 90, né? Faz um tempinho já, né? Ainda bem que eu acho que sou mais novo, pelo menos dos três aqui, eu acho que sou mais novo aqui. Rapaz, De um, pelo menos, com aqui não certeza. fala de idade, aqui não se comenta assim. Ninguém mede idade aqui, deixa a idade Eu para só vou outro. dizer aqui que eu sou de 93, tá? Nossa, aí, tá vendo? Aí tá complicando o meu lado. É nada, Márcia, não cuida dele. Mas eu acredito, né? Ou seja, a questão do controle estatístico, né? Ah, eu acredito que ele entrou em desuso em função. Veja, vamos voltar para a medição, né? O Uhum, tempo que se leva para medir e o quanto eu tenho de retorno financeiro nessa avaliação estatística, né? Ou seja, com os equipamentos, com a tecnologia que nós tínhamos na década de 90 e início de 2000, em alguns casos, financeiramente não tinha o porquê usar, né, uma justificativa para isso. uhum, E me arrisco a dizer que até alguns casos era mais fácil você pagar a multa, que era mais barato, por entregar um produto defeituoso e ter que refazer ele, do que necessariamente você aplicar um método estatístico em função do tempo, né? Com a tecnologia que nós temos hoje, isso muda. E não só muda, ou seja, é um motivo para a gente voltar a usar os métodos estatísticos, como você colocou, né? Então, realmente, uma planilha ou o próprio software estatístico, onde você já tem ou seja, a medição direta, né? Porque qual é o grande problema? É o tempo que eu paro de produzir algo para poder fazer algo administrativo, poder anotar um valor, que foi o que o Carlos colocou. Eu tenho que pegar uma planilha, eu tenho que anotar, essa planilha tem que passar para alguém, para esse alguém botar os dados e eu estou vendo só passado. Esse que é o problema, né? A gente não está olhando o momento ali. Porque a tecnologia traz hoje, né? Ou seja, o wireless, enfim, né? E outras tecnologias, é que a gente começa a enxergar o momento, a gente consegue enxergar a hora ali, né? O que realmente está acontecendo. A gente não olha passado, a gente olha o presente, né? Então, eu acredito que agora, ou seja, tende a voltar a usar. Apesar que eu vejo até alguns pontos, sabe, Tatiana? Veja, é tudo como a metrologia ela vai ser aplicada no processo produtivo. Porque, por exemplo, se eu, dependendo de como usar a metrologia ali e a tecnologia, ou seja, esse conjunto, realmente eu passo a ter um controle tão grande sobre processo produtivo e ferramentas que o controle estatístico passa a ser. Por que eu vou usar o método estatístico se eu tenho um controle
ou seja, o tempo real de cada peça, né? Então, ou seja, em alguns casos, realmente o controle estatístico ele não tem, né, função, mas em outros casos não. Em outros é importante, né? Em alguns casos, por exemplo, eu tenho um processo de automação, por exemplo, que eu coloco numa esteira, o robô pega aquilo, faz a medição e segue o processo, ali eu preciso ter um processo estatístico nesse ponto, porque a peça já foi produzida, não estou produzindo no meio do caminho. E hoje a gente já tem tecnologia para isso, com a possibilidade de vir a peça, pega, faz a medição, devolve para o processo e já disse se está certo ou se está errado, né? Porque a gente corrige lá na ponta. Então, Sim. acho que tem dois pontos aí, né? É que o Que processo já precisa está observar. mapeado, né? Uhum. Exatamente, né? E aí entra a questão do risco, né? Ou seja, qual o risco que eu tenho de produzir a peça, porque vai muito em função da precisão do instrumento que está sendo produzido também, né? Sim. Então, Não, eu porque concordo vai contigo, na depender verdade, que do uma instrumento. vez que o processo já está mapeado, acaba que a gente não é tão mais importante, a análise não é tão mais importante, nem gosto de falar desse jeito, mas enfim, vocês entenderam. A avaliação estatística, porque teoricamente o processo já está estável, né? Então é mais importante Sim, exatamente. nas primeiras. E hoje em dia, na verdade, o que a gente tem visto bastante, e principalmente com esse advento aí da indústria 4.0, é a adição de mais informações da peça, como, por exemplo, a rastreabilidade, né, da peça. Então, Sim. só está colocando, por exemplo, QR codes ou mesmo código de barras na própria peça para depois, de um certo tempo, poder trazê-la de volta, fazer algum tipo de avaliação de desgaste, alguma coisa desse gênero. Então, não creio que vai parar como um todo, mas eu concordo contigo, acho que em algum momento, depois que o processo já está estável, acaba que a análise estatística acaba não ficando tão necessária assim, né? E ela acaba ficando meio pausada, digamos assim. Ou aplicação também, né? Depende Pegando o gancho que você da aplicação. falou agora, né? O lance do QR Code, isso já acontece, né? No dia a dia, para que você tenha rastreabilidade de todo o processo de usinagem da peça, todo o processo de manufatura. E a Mar trouxe nos equipamentos atualizados a função de você ter um leitor, né, Tati, de código de barras, e esse leitor faz ali o escaneamento desse código de barras na peça e você consegue linkar um programa de medição, por exemplo. Então, para cada peça, ou para cada modelo de peça que tem um QR Code, você consegue colocar esse QR Code no programa e toda vez que você realizar a leitura, ele já chama automaticamente o programa e inicia a medição. Isso é automação. Isso é tecnologia agregada no processo de manufatura, para que você também tenha ganho de tempo, ganho em geral, né, para poder deixar também o seu processo de manufatura mais ágil, mais rápido e mais confiável. Tá? Então, tudo isso são tecnologias agregadas em instrumentos de medição, em máquinas de medição, que estão diretamente conectadas com o ambiente fabril. Como eu disse, a marca vem se especializando cada vez mais, não só nas tecnologias para que você tenha digitalização, para que você também proporcione ao cliente soluções de agilidade, de controle de medição, mantendo a rastreabilidade, para que você também tenha a digitalização daquela peça no sistema, seja qualquer sistema de mercado, mas também lançando equipamentos com esses mesmos recursos para chão de fábrica, porque como nós já conversamos aqui, cada vez mais a metrologia migra para o ambiente fabril para que você tenha todo o processo agilizado já no próprio ambiente fabril. Aí, o que vai para a metrologia realmente é aquelas peças que demandam de uma incerteza muito, um equipamento que tem uma incerteza muito melhor, né, vamos dizer assim, que o ambiente fabril não te proporciona. Por exemplo, uma rugosidade muito fina. Você não pode ter um ambiente hoje que tenha vibração. Então, geralmente ainda é levado para a metrologia, porque tem a questão da climatização, GDIT, tá? Que citou muito GDIT. Hoje já é possível você medir forma no chão de fábrica, tem sensores que compensam isso, mas dependendo da tolerância da peça, ainda é necessário para a metrologia. Mas sempre com essas tecnologias atuais para poder corroborar ali com o processo de manufatura mais rápido e menos custoso. Isso é interessante pelo seguinte, né? Ou seja,
a gente já transformou, pelo que nós conversamos até agora, já transformamos custo em lucro. Sem sombra de Ou dúvidas. seja, a gente ou seja, já conseguimos aqui, pelo menos eu estou enxergando isso, não sei se vocês concordam, mas, ou seja, já existe tecnologia, ou seja, suficiente, né, para estar, ou seja, não é um custo da metrologia, né, quanto a metrologia agora agrega, qual o valor que ela está agregando ao produto, ou seja, quanto a empresa está deixando de jogar dinheiro fora. A grande questão agora trazer, ou seja, melhor capacitar os profissionais. Quanto é o custo para o profissional parado? É o custo ou investimento, né? O quanto ele vai deixar de jogar dinheiro fora, o quanto ele vai deixar de realmente entender como aquele processo funciona, se a medição está sendo feita de forma correta ou não. Quantas peças eu vou deixar de jogar fora, né? Então, ou seja, a gente já começa. A velocidade do meu processo, eu estou aumentando, eu estou tirando parte do processo da sala, estou colocando no ambiente fabril, né? A questão do QR Code, né? Ou seja, a gente já agiliza mais o processo, dando uma rastreabilidade para identificar de onde o problema está, se tiver problema, de onde está saindo, de onde não está saindo, o que está acontecendo, né? E tudo isso é medição, porque lá no final, lá, ou seja, se eu tenho 80 máquinas, 80 máquinas, vamos lá, eu tenho 80 máquinas produzindo, e eu com uma rastreabilidade por máquina, eu vou saber exatamente em que momento, não só de onde a máquina saiu, né? De onde aquela peça saiu, porque aí eu consigo levar o lote, né? Eu sei que nós estamos com problema, né? Mas eu vou saber exatamente em que momento aquela ferramenta parou de dar, começou a dar problema, né? E com isso a gente também consegue medir as peças, né? Se eu tenho um lote lá de 100, eu meço 60 e eu passo a ter problema, quer dizer, isso é constante ou não é constante? É mais uma vez a metrologia, né? Ali contabilizando as peças, enfim, vendo onde efetivamente você tem problema. Isso, obviamente, né, reduz parada de máquina, reduz assim, uma série de. Se a gente for listar aqui, né? Mas começa a trazer efetivamente lucro para as empresas, né? Com Na O que certeza. eu verdade, vejo que. essa parte da metrologia, da medição em si, a gente não está. Eu costumo dizer para os meus clientes, Márcio, que quando você mede, você não está só garantindo que você está entregando uma peça dentro do que está especificado pelo desenho, ou uma peça com qualidade para o cliente, né? Assim, A gente também está, por outro lado, fazendo a correção ali no processo para garantir que o processo corra bem, continue entregando peças boas, porque quando ela começa a entregar peças ruins vão nos dar retrabalho, e retrabalho é custo. Então, qualidade, teoricamente, é menos custosa do que o retrabalho. sim. E se fosse só o retrabalho, né? O problema é quando essa peça vai para o cliente final, né? É. Esse aqui é o problema. E quando o cliente final pega o problema, ainda tudo bem, né? O problema é quando ele não pega o problema e você começa a ter uma cadeia, né? Quando você, basta dizer, o recalque volta e meia tem aí. O carro é mais comum, né? O automóvel é mais comum, né? É. Comuns, Eu, inclusive. não, eu não sei se é mais comum ou se é mais perceptível, né? Eu não sei se é isso só, né? Mas eu vejo É, É, que é o, isso, né? Acaba de uma certa forma sendo um desafio, né? É, Hoje, no nosso ambiente produtivo, quando você tenta integrar a qualidade, né, com a manufatura, né? Por quê? Porque ainda assim existem diversas pessoas que consideram a qualidade um departamento não produtivo, quando na sim, verdade isso é algo, não sei nem como classificar isso, porque de fato a qualidade ela tem que fazer parte da manufatura, tem que fazer parte do processo de produção. sim, Quando você pensa em pegar um produto novo, você também tem que encarar a qualidade como parte desse produto novo, né? Então, acho que hoje em dia está acontecendo isso, mas ainda de forma muito lenta, porque ainda vejo pessoas é, é, deixarem de investir em qualidade para comprar uma máquina de usinagem, porque a máquina de usinagem vai liberar centenas, milhares de peças, mas e aí, como que eu faço o controle dimensional disso tudo? Ah, mas como sim, que a gente faz hoje? É assim, assado? Não é o melhor meio. Ah, se a gente faz assim, vamos continuar fazendo assim. Depois a gente pensa como vamos melhorar. Então, ainda acontece muito disso. Só que tem mudado, né? Tenho visto empresas
trabalhando projetos novos, concomitante com a qualidade, como eu vou fazer para medir. Né? O que eu tenho hoje de tecnologia para poder agregar não só nesse projeto novo, mas também em futuros projetos, né? Para me ajudar em angariar novos projetos. Então, isso tem mudado e a gente tem contribuído com os nossos produtos com a tecnologia agregada. Haja vista o nosso portfólio hoje de instrumentos manuais, por exemplo. A marca está descontinuando praticamente todo o portfólio de analógico, porque hoje, querendo ou não, Sim. né, hoje estamos falando Aí de faz sentido. digital, com wireless integrado, que manda o dado para o computador sem fio, né, com um clique. Então, toda aquele custo que eu tinha anteriormente de comprar cabo, muitas vezes para deixar ele em comunicação com o computador, hoje é um clique, é um paquímetro, um micrômetro, um relógio que tem o wireless integrado, que manda o dado diretamente para o computador, você faz a medição, já está fazendo a carta de CEP online. Máquinas de medição com valor agregado, bem de capital. Hoje nós temos máquinas que você consegue, através de um software, monitorar se a máquina quebrou, por que ela quebrou, onde ela quebrou, quando foi que ela quebrou, o que podemos fazer para poder ajudar nessa correção. Né? Software também, empresas utilizando para poder monitorar as máquinas, qual máquina está em produção, qual máquina parou. Então, tudo isso são tecnologias que está interligado entre meteorologia e produção que agregam no dia a dia para você economizar e aumentar a produtividade. Então, cada vez mais, o que as empresas buscam? Aumento de produtividade e redução de custo. Isso é fato, isso é unânime. Todas as empresas buscam esta receita, que é produzir mais, gastando menos. Uhum. E a metodologia, ela está no mesmo patamar, ela está corroborando com essa prática de mercado que é global, não é Brasil. Então, ela vem, a metodologia traz hoje novidades, tecnologias que agregam na redução de custo de uma empresa, por exemplo, que tem um processo produtivo convencional ou até complexo. A Mar hoje fornece produtos para qualquer segmento. Nós estamos falando aqui de segmentos no geral, porque a indústria, no geral, busca essa receita para produzir mais com menos custo, não somente automobilístico. Nós estamos falando do aerospace, a Embraer, por exemplo, que é Sim. uma cadeia de fornecedores que buscam hoje um processo produtivo enxuto, né? Mas com um nível de qualidade super rigoroso. Estou dizendo aqui que nós vendemos um equipamento para controle de GDIT, um eixo comum, mas que tinha uma densidade de 5 microns, que vai dentro de uma lavadora de roupa. Então, isso mostra que todos os segmentos buscam hoje a perfeição, buscam as melhorias. Né? E a metodologia ela vem para corroborar com isso, ela vem para ajudar, para contribuir, oferecendo o quê? A digitalização, oferecendo recursos que estão aí hoje em dia, né, para poder utilizar a nosso favor. Ou Eu seja, queria tem que ser aqui. utilizada como uma ferramenta mesmo, né? É, eu queria aqui colocar tipo, uma cerejazinha nesse bolo aí, mas sem a gente comer essa cereja, começar e deixar. Eu sei que essa discussão vai ser interessante lá quando a gente estiver presencialmente. É que a gente vê que a tecnologia ela evolui e tal, e vamos supor, eu sou o cliente, o usuário, compro o equipamento, tem lá o instrumento, ele tem a melhor precisão, a menor incerteza e tal. Mas, fabricante, vocês que estão produzindo, tem por trás o feedback, a indústria de produção de padrões de medição para você fazer essa comparação, garantir aquela coisa tudo. Como é que ela está evoluindo tão rápido assim quanto a tecnologia de uso dos equipamentos? Em várias áreas a gente percebe que isso não tem. A coisa fica difícil de você garantir a rastreabilidade, que chama rastreabilidade metrológica, a padrões reconhecidos. Então, eu acredito que deva ter também alguns calcanhares de Aquiles nesse negócio aí, algumas coisinhas que pegam. Mas, como eu volto a dizer aqui, não é para a gente discutir e resolver a questão aqui, não. Mas, tá. Deixa para entender. Dá Exatamente. para a gente conversar durante muito tempo Exato, também. exato. Ah, não, aqui É, a gente vai passar da tarde aqui. mas isso eu acredito que tenha, né? Tem, isso é um Pensar é por quê, Pedro? Rapidinho, vou só dar um overview.
A gente não basta você ter a melhor máquina se ela não está ajustada, configurada e bem setada. E eu estou falando só de máquina, não. Você pode usar um padrão, por exemplo, um anel padrão para ajustar um súbito. Só que se o anel não estiver bem calibrado, ou se o súbito não estiver bom, automaticamente a gente também não vai ter um resultado bom. Então, não só garantir a rastreabilidade, mas também garantir que tanto a máquina que está usando aquele padrão para zerar o instrumento, quanto a própria calibração do anel ou da máquina tem que estar ok para a gente poder fazer a medição da forma correta. Mas isso aí é um papo que, nossa, se a gente começar a falar de Vai calibração, longe. a gente vai longe. E só para finalizar, Tatiana, que você falou Padronização. agora, nós encontramos, é comum, tá? Falando de rugosidade aqui, que foi o início da nossa discussão, né? Nosso bate-papo. O padrão de rugosidade, geralmente ele tem um nominal. E muitos clientes utilizam como referência aquele manual. Esquecem de usar o que foi encontrado no relatório, no certificado de calibração. Então, isso é É, um erro muito comum que acontece na indústria, né? Por quê? Muitas vezes falta do conhecimento, falta da discussão de como eu faço a melhor medição, qual é o melhor meio de se medir, de se controlar, Sim, levando todas as variantes, né? todas as variáveis, exatamente, exatamente. exatamente, exatamente. Olha, gente, foi muito bom esse papo aí. Eu acho que a gente já pode guardar para o nosso evento, nosso encontro aí, estender esses assuntos, senão como a gente fica aí a tarde toda e mais alguns dias, né? Então, para Fica. discussão. Foi muito bom, esse contato com vocês aí. Espero que vocês estejam conosco, presente nesse próximo evento aí para a gente estender o assunto. Ok? Tem Sem mais dúvida, Pedro. Muito obrigado pelo Deixo convite, vocês aí Márcio. à vontade. Obrigado. Tatiana também, obrigado por estar conosco aqui. Foi um Prazer. bate-papo descontraído, muito interessante. Tenho certeza que durante o evento teremos muito mais para poder discutir. E deixa aqui já para todos que assistirem esse vídeo que vão comparecer no evento. O rugosímetro tem que ser calibrado ou somente o padrão? Ah, isso aí. Essa vai ser uma discussão interessante também. Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta para a gente responder isso para frente. É Beleza, isso pessoal. aí. Obrigado, viu? Obrigada, Pedro. Deixa para Obrigada. responder lá. É, É isso aí, gente. Gente, muito obrigado. E Obrigado. a gente vai se falando até lá. Um abraço, pessoal. Se Um cuida. Grande abraço. abraço. Até Tchau, logo. tchau.